Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Hoje a Igreja em Portugal celebra São Bartolomeu dos Mártires. São Bartolomeu dos Mártires, que nasceu em Lisboa, nos inícios do século XVI, e que se tornou um notável pastor, acima de tudo um notável pastor. Foi arcebispo de Braga, participou no Concílio de Trento, reformou a Igreja Diocesana, criou nela um seminário, o Seminário Conciliar, e foi um homem que se empenhou de uma forma muito pronta e sem olhar a cansaços às visitas pastorais que fez à sua vastíssima Arquidiocese de Braga, um território imenso que ele percorreu sem canseiras, nesta entrega total àquilo que o Senhor lhe pedira para ser pastor daquela porção da Igreja. O Evangelho de hoje, os fariseus pedem a Jesus e os escribas pedem a Jesus que lhes mostre, que lhes dê um sinal da sua parte, isto é, que faça o milagre. De facto, ainda hoje, mais de 2000 anos praticamente passados sobre este acontecimento, este encontro de Jesus com os escribas e fariseus, a verdade é que o ser humano e mesmo nós cristãos não mudamos muito neste sentido. Queremos sempre pôr à prova Deus, queremos sempre que Ele se manifeste de uma forma convincente e exuberante, para que assim, diante de nossos olhos, dessa forma, nós possamos ou sejamos forçados a acreditar. A verdade é que Deus não deixa de dar sinais também nos tempos de hoje e ao longo da história da Igreja. Talvez não seja os sinais, os milagres que as pessoas anseiam, porque, como dizia, todos nós ansiamos por milagres grandiosos, vistosos, que nos convençam. Deus, contudo, trabalha, por assim dizer, de forma diferente. O seu agir é diferente do nosso pensar e do nosso desejo. E a forma como Deus se manifesta é através também da vida de cristãos concretos, de homens e mulheres, de jovens, crianças, adultos, idosos, como hoje São Bartolomeu dos Mártires, que hoje celebramos. Um homem, diríamos, por tudo aquilo que manifestou ao longo da sua vida, um homem simples e humilde, e, no entanto, grande em todas as dimensões. Grande como teólogo, participante, como há pouco recordei, do Concílio de Trento, da Contra-Reforma, um homem que teve grande importância também nesse, nesse concílio, e também porque aquilo que foi o momento também de reforma da Igreja, nós hoje que também vamos vendo aquilo que vai acontecendo no meio da nossa Igreja, vendo a participação que houve no primeiro, digamos assim, a primeira dimensão, assim podemos dizer, do sínodo, que passou pela parte paroquial e diocesana, nesta tentativa também de pouco e pouco se reformar a Igreja, que é sempre necessário, obviamente. O Espírito Santo vai sempre soprando no coração dos pastores e dos santos padres. A verdade é que também São Bartolomeu dos Mártires foi convidado e participou nesta reforma, num momento também ele conturbado da Europa e da vida da Igreja, quando ela se dividia
com Martinho Lutero, com Zwinglio, com Calvino, depois também com Henrique VIII, este período tão conturbado da vida da Igreja. E aqui está ele, São Bartolomeu dos Mártires, este dominicano da ordem, portanto, dos pregadores, a participar neste momento importante do Concílio de Trento para, para renovar a Igreja, reformar a Igreja. E essa reforma passou exatamente pela criação dos seminários, a formação dos pastores. De facto, era importante que aqueles que iam trabalhar com o povo de Deus nas paróquias da cidade, das vilas, das periferias, fossem pessoas bem formadas. E a formação não só, diríamos, teológica, mas também espiritual, as duas componentes unidas, a vida de oração, de ter-se padres santos que pudessem também ajudar a fazer a caminhada da santidade os seus paroquianos. Ora, este São Bartolomeu dos Mártires teve de facto um papel fundamental, porque não foi só estar presente no concílio e participar de forma muito ativa, mas foi depois chegar à sua diocese e reformar também a sua diocese, pôr em prática aquilo que o Santo Padre e os bispos a eles unidos nesse concílio de Trento, pois colocaram como desafios e a concretizar nas dioceses do mundo. E São Bartolomeu dos Mártires fez isso, abriu o seminário conciliar, onde os seus futuros pastores iriam se formar teologicamente, mas também iriam viver uma vida, digamos assim, espiritual fecunda. E esse momento, período histórico, foi marcante e decisivo na vida da Igreja. Formar os padres não é coisa, digamos assim, que se possa descurar, como de certa forma acontecia em determinados momentos, até ali, por assim dizer, não é? Não quero dizer que todos os padres então não tivessem formação, mas alguns tinham muito pouquíssima formação. E agora isso iria mudar. Iria mudar para benefício de todos, para benefício da Igreja. Depois, este homem que não se cansou no imenso território que era a Arquidiocese de Braga, pois não se cansou de calcorrear os caminhos para visitar, conhecer o seu povo, estar próximo do seu povo, estar próximo também dos seus padres, conhecer as suas dificuldades, conhecer as realidades concretas daquelas pessoas, sentir, ou como diz hoje o Papa Francisco, ficar com o cheiro a ovelha. E por isso temos em São Bartolomeu dos Mártires um exemplo a seguir. E não só os bispos, não só os padres, enquanto pastores, mas todos nós. E como há pouco falava na simplicidade e na vida, na humildade deste grande pastor que é posto à nossa veneração, à veneração da Igreja, como também intercessor, pois este pastor da Igreja Bracarense, a humildade dele levou a pedir também a resignação, recolhendo-se depois no convento dominicano da Santa Cruz, na cidade de Viana do Castelo, então pertencente à Arquidiocese de Braga, e morrendo de facto aí. Basta lembrar que até à reforma do concílio, os bispos normalmente, os bispos diocesanos, os bispos residenciais, não resignavam. Eram bispos daquela diocese até à morte. Até à morte. E de facto, este homem é um exemplo também de humildade e de coragem, porque não viveu agarrado, por assim dizer, às honrarias que a sua pessoa trazia em si, bem, o seu intelecto, o seu ministério de pastor, mas foi um homem desapegado ao ponto disto, que São Bartolomeu dos Mártires
interceda por todos os nossos bispos e por todos os pastores e por todos nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste esta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.